Olá, pessoal! Então, hoje, de nossa primeira gravação, nós vamos falar sobre o átomo. E eu pensei assim, que é difícil saber sobre o átomo, né? Eu imagino que vocês não saibam muito bem como é que é o átomo. Mas calma, só faz 100 anos, mais ou menos, que a gente conhece o átomo, como a gente pensa atualmente. Bom, mas para a gente falar sobre o átomo, eu preciso contar uma historinha antes de a gente chegar aos finalmente sobre o átomo em si. Preciso voltar até a Grécia Antiga, lá onde tinha um tiozinho chamado Aristóteles, que ele ficava lá divagando e filosofando, e ele pensava que a natureza era formada por 4 elementos. Eles seriam fogo, água, ar e terra. E que todas as reações químicas seriam em volta desses elementos preciosos da natureza. Bom, essa ideia ficou bastante tempo na história. Bom, a gente tem que chegar então agora até os egípcios. Lembra do Aristóteles? Nós vamos para os egípcios agora. E lá eles trabalhavam muito com a mumificação, porque era um negócio muito interessante ter uma vida após a morte. Então, o que eles investiam? Na sua vida após a morte, na mumificação. Então, eles eram químicos também, experimentais, não sabiam muita coisa que estavam fazendo, mas eles sabiam que se eles misturassem alguns sais de sódio, resinas e mirra, esse corpinho ia ficar mumificado, ia ficar lindão, bonito para a próxima vida. Então, eles não tinham muita ideia, eles iam no acerto e no erro até conseguir umas boas proporções. Nós tivemos então, dentro do Egito, uma invasão grega durante Alexandre o Grande. E aí as ideias aristotélicas, fogo, água, ar e terra, foram a explicação para a mumificação. Então, se perdurou. E o tempo passou esse tempo. E a ideia dos 4 elementos continuou jóia. Mas mesmo assim a galera já não gostava muito, mas era o que tinha. Bom, então em 1661, um senhorzinho chamado Boyle, muito rico até aliás, ele gostava de fazer experimentos químicos. E ele já tinha uma desconfiança que a ideia aristotélica daqueles 4 elementos não era muito convincente. Mas ele experimentou, fez algumas reações químicas no seu laboratório particular, e mesmo assim ele não conseguiu provar e quebrar com aquela ideia. Ele só tinha aquela desconfiança e foi trabalhando e não deu muito certo. Mas depois de 100 anos, mais ou menos depois, em 1774, lá com o senhorzinho Lavoisier, Antoine Lavoisier, Paris, Iluminismo, lá o que aconteceu? Ele também era muito rico, tinha seu laboratório particular, porque, devia ser muito legal ser químico naquela época. Na verdade, eles eram químicos, físicos, matemáticos, botânicos, médicos, eles eram muita coisa. Mas Lavoisier batia o coração pela química, pode ter certeza. E ele trabalhou bastante no laboratório e teve um outono, um jantar com um inglês chamado Priestley. E aquele senhorzinho, ele era um pouco tacanho, ele não sabia muito bem o que estava fazendo, mas ele gostava de fazer experimentos. Por quê? Porque ele morava do lado de uma cervejaria. Diz que ele gostava de fazer experimentos com gás carbônico, e aí então ele matava alguns ratinhos, fazia alguns experimentos, pensava assim, essa oxidação, essa respiração, ele tinha umas ideias. E passeando por Paris, ele conheceu Lavoisier, jantaram juntos, comeram uma comida muito maravilhosa, provavelmente, e aí estavam lá conversando, ele contou para Lavoisier que não era bobo. No outro dia de manhã, diz a história que ele repetiu os experimentos de Priestley e chegou lá para Priestley e disse o que tinha acontecido, que era uma reação química com algum elemento do ar. Então, que provavelmente seria o oxigênio, que seria depois descoberto pelos dois como sendo o oxigênio. Sendo bem resumida assim, o
Lavoisier, então, conseguiu trabalhar no seu laboratório e conseguiu determinar a lei da conservação de massas, conservação da matéria, que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, ele conseguiu quebrar de vez, usando essa lei, a teoria dos 4 elementos de Aristóteles. Então, finalmente, a teoria grega já tinha sido derrubada. Para que a gente entenda essa proporção da conservação de massa, a gente precisa entender os elementos. E antes de ser guilhotinado, Lavoisier descobriu, através de seus experimentos, 33 elementos químicos. Então, ele deu uma bela de uma revolucionada na química. Mas nada ainda sobre o átomo, né, Jaqueline? Nada ainda. Pois é, inclusive o próprio Lavoisier abominava a ideia de átomo. Ele achava que aquilo não servia para ele. Bom, mas indefinitivamente nós tínhamos que tratar sobre o átomo porque a ciência continuou. Bom, então, o que aconteceu? Mais ou menos 100 anos depois, né, um inglês chamado John Dalton, ele era muito meticuloso, ele gostava de trabalhar, ele era uma pessoa muito simples, dava aula para o primário, mas ele tinha uma grande curiosidade sobre as ciências. Ele já tinha lido o Princípio de Newton aos 15 anos, então ele era um grande estudioso, ele tinha uma grande curiosidade. E ele era muito interessado pelas ideias de Newton. E Newton, ele reviveu o conceito atômico dos gregos. Não exatamente do Aristóteles, mas o conceito de átomo, que seria uma partícula, um corpúsculo indivisível, que seria a menor parte da matéria. Então, juntando essas duas ideias, Dalton continuou trabalhando nas suas horas vagas, vamos deixar claro, sobre as proporções e as massas dos gases. Então, ele trabalhava com a solubilidade dos gases, então ele pensava assim, bom, se eles têm diferentes solubilidades, então ele tem diferentes pesos, que ele confirmou isso por experimentos no seu laboratório. E se eles tinham pesos diferentes e tinham solubilidades diferentes, então eles eram formados por átomos diferentes, por partículas indivisíveis diferentes. Então foi aí que o conceito de átomo começou a ressurgir, a sair daquela parte que ninguém tinha entendido ainda o que era um átomo, porque até a época de Dalton não era trazida a ideia de átomo dos gregos. Era um vácuo. Nós tivemos um vácuo de 2000 anos, mais ou menos, que foi então que foi a grande contribuição de Dalton. Dalton trouxe aquela ideia de partícula indivisível e trouxe para os seus experimentos, graças às suas inspirações ao jovem Isaac Newton. Bom, isso foi em 1808, quando ele lançou o seu livro. Muito bem. Então, o que aconteceu? Mais um século, mais 100 anos e nada de revoluções sobre o átomo. Até então, até durante o tempo antes, até as descobertas de Dalton, os cientistas ainda assim não levavam muita fé sobre o átomo. Não tinha uma credibilidade muito grande essa história de átomo dentro da ciência. Então, passou mais 100 anos. Em 1905, então, o nosso querido Einstein, no seu artigo sobre o movimento browniano, que conseguiu provar experimentalmente aquela ideia de átomo. Claro que o átomo ninguém viu, mas a ideia de átomo já foi melhor consolidada. Isso em 1905, certo? Em 1897, alguns poucos anos antes do artigo de Einstein, nós tínhamos o nosso amigo Thomson. O nosso amigo Thomson, ele tinha descoberto o elétron. E também, coitado, ninguém levou muita fé com ele. Ele trabalhou, descobriu o elétron, usando tubos catódicos, muito legal, porém, nada de credibilidade. Ele até dizia que o átomo devia ser um pudim de passas, né? Ele devia gostar muito de pudim de passas. Então ele dizia o quê?
que o átomo era semelhante a esse pudim. Ou seja, imagine um pudim, né? Uma massa gelatinosa e que grudadinho nela teria algumas passas. E as passas seriam os elétrons. E a grande massa gelatinosa seria o átomo e uma partícula seria imensamente positiva com alguns elétrons coladinhos nessa massa. Eu acho que ele era muito guloso. Muito bem. E até 1910, então, essa ideia de átomo ficou em stand-by, assim, as pessoas, os cientistas estavam um pouco receosos sobre essa ideia. Então nós tivemos então o nosso próximo personagem é o Rutherford. Rutherford, então ele trabalhou, ele conhecia Thomson também, mas na época ele já tinha se mudado de laboratório, já trabalhava em outro laboratório conduzindo suas pesquisas. E ele, então, como essa época era muito fervilhada, as ideias científicas, então o que ele pensou? Que ele queria comprovar esse átomo de Thomson. Então vamos lá, eu conheço Thomson, acredito no trabalho dele, então vamos prová-lo. Então o que ele fez? O que a experiência dele nos traz à luz sobre o átomo? Ele pensou assim, se era uma massa gelatinosa, e se eu bombardeasse uma massa gelatinosa, o que acontece? Tudo passa. É uma gelatina. Muito bem. Experimente bombardear uma gelatina. Vai passar tudo. Bom, mas o que aconteceu? Curiosamente, algumas partículas bombardeadas, que eram as partículas alfa, quando elas foram bombardeadas a uma lâmina de ouro, algumas voltaram. Ele foi tão surpreso com isso que ele disse assim, é como se tivesse jogado uma bola de 40 centímetros numa folha de papel e ela voltasse. KKKK, né? Era um pouco absurdo. Então, o que aconteceu? Ele mandou repetir o experimento, né? E repetia. Então, inclusive, quem repetiu foi o Geiger. E repetiu, e sempre os mesmos resultados. Então, o que concluiu-se? Que, então, esse átomo já não era mais uma gelatina. Não podia ser. Então, se as partículas alfa retornavam ao alvo, significava, então, que ela batia em algum local muito duro, muito denso, que fazia ela voltar. Então, o que foi pensado? Que o átomo já não é mais uma gelatina, então ele é um núcleo duro, muito pequeno, e que em volta dele nós teríamos os nossos elétrons. E aí, então, pensa-se naquele modelo planetário, né, que ele é muito comum. O Eberton vai botar aqui do ladinho para vocês verem. Mas isso não é muito correto, não. Mas ajuda a pensar sobre o átomo. Bom, muito bem. Mas assim, ó, quando o Rutherford falou que era um núcleo denso e positivo, que em volta dele nós tínhamos os elétrons, em 1910 isso era inconcebível. Os físicos ficaram de cabelo em pé. Como que isso ia acontecer? Isso era impossível. O que ia acontecer? O elétron ia chocar nesse núcleo e ia explodir tudo. Mas pelo jeito a gente não explodiu nada até agora, né? A gente continua vivo, respirando bonitinho. Então, o que acontece? O aluno dele, o Bohr, Niels Bohr, dinamarquês Bohr, um homem pequeno, meio bochechudo, calmo, ele resolveu trabalhar com essa ideia de Rutherford. E ele sugeriu no seu artigo que o elétron ele estaria em órbitas específicas, ou seja, ele estaria só num espaço pré-determinado em volta desse núcleo. E quando ele passasse de uma órbita a outra, ele fazia um salto quântico. Meio estranho, mas deu certo. Pelo menos o átomo continua tranquilo. Mas mesmo assim, a galera ficou assim... tá difícil de engolir.
Então, durante 10 anos, né, porque isso foi em 1913 até 1926, os químicos enlouqueceram. Os químicos e os físicos enlouqueceram para tentar entender isso aí. E aí então que nós temos dois personagens maravilhosos nessa época. O Schrödinger, que o Everton vai botar aqui, e o Heisenberg. Eles trabalharam muito. E eles conseguiram chegar numa mesma conclusão utilizando processos matemáticos diferentes. E aí o pessoal ficou assim, de novo, né? Porque o que acontece? As coisas quando são muito novas, é difícil de entender, né? Então eles também acharam muito difícil de entender, porque eles usavam uma linguagem matemática muito complicada para a época, usando matrizes e funções e tal. Mas o que Heisenberg conseguiu trazer para nós de bom foi o princípio da incerteza, que o elétron ele é uma onda ou uma partícula e que é impossível determinar a sua posição e a sua velocidade em volta daquele núcleo. Então, chegou o Schrödinger e disse assim, bom, então esse átomo, vamos tratar esse átomo como uma onda. Vai ser bem mais fácil da gente entender. Mais ou menos, né? Bom, para Schrödinger, então, o átomo, para nós finalizarmos, o que é o nosso átomo? Que é o conceito de Schrödinger, conceito de 1926, aproximadamente. Que o átomo está mais somente para uma nuvem, como essa nuvem do céu. E que dentro daquela nuvem nós temos o nosso núcleo positivo, denso, e que os elétrons são aquela nuvem. Então, o elétron estaria dentro daquela nuvem, mas impossível de saber onde é que ele está. Bom, minha gente, então o conceito de átomo é uma nuvem com um núcleo lá dentro super denso. E naquela nuvem nós temos a probabilidade de encontrar um elétron. Então tá, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre o átomo. Deixe seus comentários, suas dúvidas, sugestões embaixo aqui. Se inscreva no canal e agradeço demais a audiência de vocês e pela universidade, pela nossa Unipampa. Beijo!